Olá, povo em quarentena, espero que vocês se encontrem bem, isolados, hidratados, porque por aqui estamos. Eu tô doente, eu pode ver gripado, torcendo para que seja gripe, mas minha voz vai estar levemente alterada e espero que isso não incomode vocês. O meu vídeo vai ser um pouco diferente dos outros que vocês têm visto até aqui. Estão vendo, eu tô numa câmera do meu celular ao invés de estar na câmera do notebook, porque eu planejo mostrar pra vocês algumas coisinhas no notebook. Eu não sei necessariamente como eu faria isso gravando o próprio notebook. Então, minhas deficiências tecnológicas farão com que seja esse o nosso esquema. Eu não tenho muitas definido o que eu vou falar pra vocês nesses nossos 20 minutos, apenas tenho breves noções. Quando eu li o que o André quer em cada um, quer que a gente desenvolva nesses 20 minutos. Então, boa sorte, principalmente pra gente que não tem costume de fazer esse tipo de coisa. Mas vamos lá, eu vou ler o roteiro pra vocês e eu vou respondendo aquilo que me vem à mente do que eu levemente planejei, certo? Primeiro, saudação, apresentação. A apresentação com o nome, instituição e titulação. Olha aí, já tô uma maravilha na primeira coisa mais simples. Sentam-se saudados. A apresentação, meu nome é Marcos. Eu sou mestrando em História Social pela Universidade de Brasília, graduado também pela Universidade de Brasília, tanto no bacharel quanto na licenciatura. E atualmente sou professor da Secretaria de Educação, muito em breve, se espera. Depois é o tema de pesquisa, breve explicação sobre o seu objeto de estudo. Seria interessante falar por que você estuda esse tema. Eu estudo basicamente documentação epistolar, que são cartas e afins, esse tipo de documentação, e Nova República. Porque embora o André me zoe muito com o meu federalismo e a minha vontade de estudar as instituições e esse tipo de coisa, eu entrei em História e a minha vontade era entender o Brasil recente. Então, desde o meu primeiro semestre eu já sabia que eu não ia ali para as áreas de Antiga e afins, eu ia estudar o mais recente que eu poderia do Brasil, que seria a Nova República. Depois que eu identifiquei como a Nova República, que é de 85 até 2016, se for nos considerar o Brasil republicano, do Jorge Ferreira e da Delgado. Vai pra lá, Felipe. Enfim. Eles consideram até 2016, que é a quebra de instituição, né? A quebra democrática do Brasil com o impeachment da Dilma. Então aí você tem de 85 a 2016, basicamente 30 anos, como a maioria dos recortes cronológicos do Brasil, chamada Nova República. E eu tenho um interesse por toda essa área. Eu acabei me encontrando na documentação epistolar, porque quando eu fui trabalhar no arquivo da Presidência da República, eu acabei encontrando diversas pessoas falando sobre suas perspectivas de Brasil, escrevendo para o Presidente da República e algumas outras vezes para outros políticos. E aí eu li carta pro Itamar, pro Fernando Henrique, não, Fernando Henrique eu não li lá, pro Itamar, pro Collor, pro Sarney. Esse povo da Nova República ali era a documentação que eu organizava. E aí eu via que aquilo que eu queria estudar das instituições, aqueles anseios que eu queria entender, eles estavam na documentação epistolar. Aí por pressões também institucionais ali, eu acabei aderindo a essa documentação como fonte. Eu não pensei tanto assim em trabalhar elas como fonte no início, porque eu não conhecia gente que trabalhava. Não é pra mim... A gente está acostumado a ver aí atas de congresso, esses relatórios aí de arquivos meio estranhos. E pra mim, tipo, carta, eu nunca tinha visto ninguém trabalhar com carta, nunca vi nada nesse sentido e pra mim era estranho. Até que eu comecei a aceitar que eu poderia trabalhar essa documentação. E foi assim que eu acabei meio que caindo de paraquedas. Trabalhando com documentação epistolar. Fiz meu TCC sobre isso, só que eu peguei uma única carta nesse TCC. E aqui já vamos passando pro percurso metodológico, como você chegou até essa pesquisa, relatar o histórico da mesma. Eu trabalhei
com uma única carta porque eu acabei encontrando uma pessoa que escreveu uma carta de 30 páginas, manuscrita, o presidente o José Sarney na época. Era 88, 89, a época que ele escreveu essa carta, já no final do mandato dele. E o cara escreveu as coisas mais fantásticas. Pensa que você pode escrever ali numa pessoa que devia ter ensino fundamental, mais ou menos, de vocabulário e afins, se você identificar pela escrita, escrevendo sobre políticas públicas, aquilo que ele acha que deveria fazer e argumentando sobre tudo que o presidente José Sarney deveria fazer e estava fazendo de certo e de errado. E aí você via, por exemplo, sei lá, deixa eu ver se eu me lembro algumas coisas. Não teria fome no Brasil, por exemplo, se todo brasileiro tivesse plantado um pé de mangueira na porta de casa. Essa é uma das soluções para ele, para a fome. E aí ele falando que tem que defender os militares, e ele é o tipo, o conserva mais básico que vocês conseguem imaginar. Defendendo, tem que defender as pessoas que eles tem que mandar matar pessoas que são contra Deus, tem que... o conserva, defensor de militares, esse tipo de coisa. Eu acabei encontrando uma carta de 30 páginas sobre isso e eu achei aquilo fantástico. Porque ali ele explorava diversas questões e meio que desnudava um pensamento que eu vi ainda nos dias de hoje. É um conserva clássico. E aí, pesquisando, trabalhando aí um pouco mais no arquivo, eu acabei encontrando outras cartas que esse cara correspondeu. Não tão grandes. Acho que a segunda maior que eu encontrei foi 16 páginas, mas aí depois outras 2 ou 3 páginas. Mas eu vi que ele era um correspondente meio que constante com o presidente da República. E eu acabei indo trabalhar com ele. Eu analisei então umas 50 páginas aí, discorri durante todo o meu TCC, com o único propósito de entender que ali existe uma lógica política, algo que ele quer defender. Não é um delírio de, ai meu Deus do céu, não podemos ignorar essa carta porque é ilógico que todo mundo plante uma mangueira no pé de na porta de casa. Tipo assim, por isso as cartas devem ser consideradas, o cara deve ser tido como louco aí, porque ele está defendendo torturador e o que quer que seja. Aí não é assim que a gente resolve, não é assim que vamos entender o Brasil atual. É parando e entendendo esse cara. O que ele está defendendo, o que ele está criticando e quais são os problemas que ele está denunciando. E assim, eu acabei analisando a carta e passei um ano da minha vida nisso. Cheguei à conclusão que todos os elogios que ele fazia ao José Sarney é mais aquele passar de mão que você faz quando você quer. Sabe que eu gosto de você, né? Tipo, aquele fingir que você gosta pra você poder ser mais duro depois de algumas coisas. Porque em cartas futuras você vê que o que ele está defendendo na verdade é o José Sarney enquanto instituição, o que o José Sarney representa, mas ele não gosta do José Sarney em si. Nesse sentido, ele está defendendo até mesmo que a rachadura ali que tem do PMDB, e ele começa a defender o Ulisses Guimarães. Claramente. E você vê uma virada aí, discursiva, no qual ele vai falar tudo aquilo no qual o José Sarney está falando, todos aqueles problemas que ele está causando, e todas esses grevistas aí, anarquistas que o governo tem que acabar com mão de ferro, tudo isso o Ulisses que vai fazer. Então aí você tem a quebra do PMDB e você entende que ele está puxando pro Ulisses Guimarães. Isso eu nem de perto eu identifiquei no início da minha pesquisa. O Ulisses Guimarães era algo periférico até. Quando eu comecei a pesquisar, eu realmente comprei o discurso dele, que ele gostava do Sarney, e só com o decorrer da pesquisa e de você isolar as partes que ele faz sobre o Sarney, que eu consegui identificar que ele, na verdade, estava criticando o Sarney. Mas qual o ponto de tudo isso? Como é que eu cheguei até essa pesquisa?
Porque o meu mestrado ele é um derivado desse TCC. O meu TCC, como eu longamente argumentei aqui por, sei lá, uns 5 minutos, eu só queria defender que existia uma lógica discursiva nessa argumentação do cara. E que ele tinha um projeto político ali, não muito claro, não muito sistematizado numa escrita, mas que ele existia. E aí, desse projeto eu comecei a querer entender o que é um presidente da república, o que é um problema nacional. O que as pessoas param para falar, o presidente tem que fazer isso. Por que esse cara acha que o presidente é aquele que tem que fazer as pessoas plantarem mangueiras? Porque o presidente é aquele que tem que governar com punho de ferro, ou aquele que tem que interferir na família ou nos grevistas, porque é o presidente. Porque o presidente representa o Estado nesse sentido. O que eles querem desse presidente? E aí isso acabou virando a minha pergunta do meu mestrado. E para isso eu acabei pegando a documentação mais fácil, o que pareceu mais conveniente para mim para trabalhar essa questão, que foi o Fernando Henrique. Porque as pessoas não têm necessariamente mágoas muito fortes no sentido com ele. Não é uma boa época para trabalhar Lula, Dilma e o PT, essas partes, então a segunda parte da Nova República já foi. Eu não tinha interesse em continuar trabalhando Sarney. O Itamar é muito pouco e a documentação que eu tinha acesso também não daria muito para me desenvolver. E o Collor, o povo tem essas mudanças drásticas, né, do Caçador de Marajás e afins, e a documentação também não ia me ajudar tanto. E aí no Arquivo Nacional você tem uma parte fornecida para o Fundo de Conservação e Memória do Presidente da República, alguma coisa assim, para o Arquivo Nacional, do Fernando Henrique. E lá eles têm espelho de controle da documentação, quais foram as respostas que eles enviaram, quando a carta foi recebida, de onde a pessoa é. Tipo, eles têm um espelho de controle além de ter a carta anexada. E aí, quando começa a ter realmente o controle, que você só começa a ter aí... Mas ainda assim é um controle assim bem generalizado, é mais uma resposta para dizer que tem resposta, você começa a ter algo mais pessoal com o Lula. Com a documentação do Lula isso é muito mais. Mas no Fernando Henrique eu conseguia ver essa construção de presidente. Eu conseguia ver o presidente que acabou com a inflação, então será o presidente que vai acabar com o desemprego. E você tem aquela quebra que eu vi com o Sarney, com o Itamar, com o Collor, de a inflação é o grande problema, e você começa a trabalhar outros problemas nacionais. Outras coisas começam a ser discutidas com o Fernando Henrique. E por isso, eu acabei chegando a trabalhar a documentação epistolar com o Fernando Henrique para responder a pergunta sobre o que as pessoas estão construindo com problemas nacionais, o que elas acham que é a responsabilidade do presidente fazer por esses problemas nacionais e, consequentemente, também o que é um presidente da República. Embora o meu foco seja os problemas nacionais, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar pela construção de presidente da República. E... Uau, estou me alongando, mais do que eu imaginava, mas seguimos. Quais ferramentas metodológicas você usa? Como é a sua rotina de pesquisa e escrita? Essa aqui é provavelmente a mais louca de todas. Ferramentas de pesquisa... eu basicamente... Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso pra vocês. Ferramentas de pesquisa eu não tenho nada no sentido arquivístico ou algo do gênero, porque todas as partes metodológicas, os autores como Carla Pinsky, a Malatian, todo o povo que trabalha com documentação epistolar, Marlene de Favre, eles não recomendam muito o que você tem que fazer, eles falam mais do que você não tem que fazer. Você tem que prestar atenção no que... Você tem que lembrar que você está lidando com pessoas, que ali você tem jogos de interesses, que você não pode deturpar os argumentos das pessoas, fingir que elas estão falando coisas que elas não estão falando. E assim, lidar bastante com a memória das pessoas. Você está trazendo à luz. Elas estão falando isso, você tem que contextualizar de forma que deixa o autor entender que elas estão falando e que elas não se envergonhariam de falar aquilo. Deixa as coisas claras. Então a metodologia recomendada é mais no sentido
do que você não tem que fazer, da forma como você faz. Mas, metodologicamente, eu aprendi já desde o meu TCC, como eu falei com vocês, a isolar determinadas partes para mim começar a entender o que aquilo está sendo falado. Por exemplo, todas as vezes que ele ia falar de greve, todas as vezes que o meu autor das 50 páginas de cartas escritas por Sarney falava sobre greve, eu anotava a página e colocava o trecho. E aí eu fiz longamente isso. Sobre greve, sobre PMDB, sobre Ulisses, sobre Sarney, quando ele elogia. Eu fui isolando para que eu pudesse ver um padrão, ver o que ele está falando a respeito daquilo. Até que eu conseguia ver alguma coisa que poderia ser desenvolvida e eu começava daquele ponto. Quando eu pegava aquele ponto, eu voltava ao contexto dela para ver no qual ela está inserida, o que ela está falando. E aí eu contextualizava com fontes, e com contrapontos, basicamente, para explicar aquele contexto do que o cara está falando. Por exemplo, quando o cara fala de greve, o que quer que seja, eu falo do inúmero da proibição das greves com o Sarney, mas mesmo com as proibições, com todo o debate legislativo sobre como vai ser as greves, as greves apenas aumentavam, aí você teve a fundação da CUT, aí no meados da década de 80, e aí você vai desenvolvendo fonte, e a fonte pede para você, e você vai e explica como aquilo foi feito. E assim, como uma única pessoa, eu consegui desenvolver isolando os argumentos e depois contextualizando eles. Como eu faço isso hoje? E aqui é que eu tenho que mostrar para vocês. Graças à minha colega Amanda, eu basicamente criei uma tabela no qual eu pego as cartas que as pessoas escreveram e eu coloquei categorias pré-determinadas por mim que eu achei interessantes. Por exemplo, como eu tinha determinado que eu ia trabalhar 3 grandes problemas nacionais, que seriam educação, emprego e segurança, eu coloquei todas as vezes que alguém comentava ou fazia um pedido sobre educação, quando alguém reclamava sobre educação, ou qualquer outra questão a respeito de educação, e virava uma coluna aqui. Essa mesma pessoa, se ela falava alguma coisa sobre segurança, sobre pedido de emprego, e aí outra coisa, o que ela fala sobre o presidente da república, algo interessante, mas que não está dentro das categorias. E eu fui criando categorias, para que eu assim conseguisse lidar com mais do que uma pessoa, porque essa era uma das minhas principais dificuldades. Eu não sabia como eu ia lidar com mais de uma pessoa escrevendo a respeito de alguma coisa. Quando é que eu ia intercalar que ela falou alguma coisa e tal, porque eu vou priorizar essa carta ao invés dessa. E aí eu organizei aqui 80 cartas, que são mais ou menos 2 caixas iniciais para me ver o que eu ia fazer. E eu fui anotando tudo que foi a respeito. Quando eu precisava trabalhar algum ponto, eu ia e voltava e lia tudo que disseram a respeito daquilo. Assim eu tenho que 80 pessoas falaram a respeito sobre segurança. E eu procurei os padrões e o que não é padrão. Assim eu organizo para... Assim eu meio que organizo a forma como os caras falam. Enfim, não tem uma forma melhor de falar isso. Agora, como isso se costura dentro de um texto? E eu tô vendo que logo vão passar 20 minutos. Mas enfim. Ó, acabaram de me avisar que eu passei 20 minutos. Mas aí o André vai me perdoar, sabe? Que eu não sei se sintético, eu peço desculpa pra vocês também. Que eu vou ter que enrolar isso aqui um pouquinho mais. Mas como é que eu costuro um trabalho? E aí, não devia nem ter saído aí, já vou mostrar pra vocês. Tem um livro maravilhoso da Mariana Joffre. Vocês gostam de trabalhar a ditadura? Embora gostar não seja bem o tema, né? No Centro das Engrenagens, esse livro aqui. É lindo, maravilhoso, da Mariana Joffre. Embora eu acho que vai ficar ao contrário pra vocês. Esse é o melhor livro que eu já li, metodologicamente falando. Não porque ele é de metodologia, mas é porque você consegue entender como é que ela constrói o argumento. Ela pega o Ostra, o Doy Code, pega depoimentos das pessoas e ela vai construindo
tudo, e ela consegue organizar isso de uma forma coerente. Aí você vai debruçar na forma como ela constrói, como é que ela consegue unir todas essas coisas, e é uma coisa maravilhosa. E aí eu meio que me inspirei nela para aprender a lidar com muita documentação e muitos pontos divergentes para você construir. Quando é que você fala essa parte? Quando é que você deixa para depois? Quando é que você volta? Ou é melhor para não fazer o livro virar a dissertação, o trabalho em si virar um círculo? Você simplesmente vai. Não sei. Basicamente, você tem no trabalho dela, quando você debruça, a forma como ela faz. E eu posso adiantar para você, por exemplo, a forma mais clara, que você identifica logo na primeira leitura, é a forma como ela tenta mostrar que todos aqueles relatos de tortura, toda aquela ideia que ela está tentando mostrar como é que eles manipulavam o tempo, todas essas questões, elas não são excepcionais de um único caso. Ela falava, por exemplo, um ponto, sei lá, um ponto aleatório, que a pessoa deixava você sem luz, e aí dizia pra você que já tava de noite, quando na verdade tava de dia, pra confundir confundir o seu metabolismo de forma geral. E aí ela pegava duas fontes que falavam a respeito disso. Com duas fontes você já deixa claro pro leitor que aquilo não é uma exceção. Aquilo aconteceu pelo menos 2 vezes, então você já sabe que aquilo não é uma exceção. Então, nas minhas cartas, eu absorvi essa parte e toda vez que eu tento argumentar a respeito de alguma coisa, sei lá, a pessoa tá pedindo emprego porque e usando o discurso eu votei em você. Eu votei em você, então você tem que me ajudar de volta. Eu coloco 2 pessoas que falaram isso, porque não é uma exceção, não foi só uma pessoa. Assim o leitor já sabe que não é uma exceção. E por aí vai, se vocês vão construindo. É um livro que eu super recomendo, é um dos melhores trabalhos que eu já vi. Acho que a professora hoje é a professora da UDESC, que é a Mariana Joffre. Enfim, ela é formada na USP, esse livro ganhou diversos prêmios. E é maravilhoso, leia. Mas no meu trabalho também, por exemplo, como eu acabo costurando Fernando Henrique, as cartas, historiografia, é mais com prática de leitura. Tipo, você vai lendo coisas sobre Nova República, você vai lendo coisas sobre Fernando Henrique e eventualmente elas vão acontecendo. Eu tô aqui com o primeiro capítulo que eu tava escrevendo, que eu já tenho o rascunho pronto, e aí se o André ver isso é um spoiler pra ele. Tem uma parte aqui que eu vou falar como é que as pessoas se sentiam motivadas a escrever para o presidente. E ela vai falar, e aí aqui a Miriam, que depois eu vou trocar o nome, vocês não sabem que é a Miriam. Ela fala, pode ser chamada de sonhadora, mas com essa desvalorização do real, em que todos vão ficar um pouco mais pobres, quem sabe uma simples cidadã abra os olhos dos outros que talvez não estejam cumprindo os seus deveres. Ela está escrevendo pro presidente falando que, tipo assim, o que leva uma pessoa com grau de instrução, uma posição de poder extremamente mais desfavorável, querer dizer pro presidente o que ele deve fazer? Ela fala, mas talvez justamente por eu estar aqui nessa posição desfavorável, que eu posso contar pra você sobre os problemas do país. Sou eu que estou vivendo os problemas dele, eu que tenho que lutar todos os dias. Não é você que tá aí jogando os números e boa sorte. Pô, eu sei o que está funcionando e o que não está funcionando. Aí eu peguei, aí dessa parte, eu tenho a fonte, eu explico essa parte de que existe uma certa razão da pessoa querer escrever, baseado nesse sentido de que talvez o presidente não saiba como é as coisas vistas de baixo. E aí eu lembro que no dia anterior eu estava lendo o diário do Fernando Henrique, essas coisas gigantes aqui, lindas e maravilhosas, aqui ó, calhamaço, não sei nem se terminar a tempo da dissertação. O Fernando Henrique estava reconhecendo que
o governo dele é extremamente intelectualizado, ele é extremamente fechado nos termos, em termos políticos, assim. É mais o governo de cima para baixo, eles não ouvem muito o que vem de baixo. Isso é baseado numa crítica que o PT tá fazendo para ele lá em agosto de 85. E aí eu cito a parte do diário, juntando com essa fonte com a Miriam, falando aqui que o Fernando Henrique mesmo reconhece isso, mas que mesmo sendo em 85, no final de agosto de 95, na verdade, perdão, ele ainda não. Ele não muda isso, ele continua fazendo um governo extremamente intelectual que governa de cima para baixo. Fernando Henrique tem uma característica muito interessante que ele gosta de explicar. É por isso que ele tem os diários, as 4.000 páginas de diário dele, e ele faz entrevistas diariamente. Aí o intelectual como presidente, no qual você tem 80 páginas de produção intelectual do cara. Ele queria muito explicar, mas o que acontece é que ao você explicar, você também tem que querer ouvir, assim. Ele não quer aprender, ele só quer que, tipo, a gente entenda o porquê que ele fez o que ele fez. Aí cada um tem sua crítica mesmo que fazer a respeito disso. Mas aí voltando pro ponto, eu tinha a carta, eu coloquei a minha explicação para contextualizar o porquê aquela carta ali fazia sentido, coloquei o Fernando Henrique e ao mesmo tempo me veio um lapso ali, um insight de memória no qual eu lembrei desse livro aqui, a Era FHC, no qual um jornalista fala que o Marcelo Godoy lembra do que o Fernando Henrique ele ouvia muito poucas pessoas, assim, ele tem uma frase que foi gravada para mim na minha memória, que era muito boa, que o governo constantemente agia como o cômico italiano, que dizia não precisar de conselhos, porque sabia errar sozinho. E aí, isso é muito Fernando Henrique, isso é muito... E faz todo sentido aqui quando você escreve Presidente da República, entendeu? Então, basicamente, a coisa simplesmente fluiu. Eu não pensei, acho que hoje eu vou acordar e vou juntar um jornalista, juntar o presidente, juntar uma carta e juntar a minha ideia assim em uma página. Tipo, a coisa simplesmente se costurou. Com leitura, no momento que você está trabalhando, as ideias vão começando a fazer sentido e você constrói. É mais ou menos isso. Eu acho que eu já me prolonguei demais nas ferramentas. Alguma coisa te surpreendeu nesse percurso que fez com que você alterasse uma característica da sua pesquisa? Surpresas na pesquisa é só uma pergunta óbvia. O André deve colocar porque sabe que a resposta é sim, a menos que você tenha planejado a sua resposta com antecedência. Deixa eu lembrar, assim, a mais óbvia, já puxando a minha dissertação em si, foi o meu primeiro capítulo, que como eu conversei com o André, eu ia trabalhar 3 grandes questões. Educação, emprego e segurança, como os 3 problemas nacionais. E o primeiro capítulo ia ser educação, porque eu nunca conheci uma pessoa na face da Terra, talvez pelo meu círculo social, que não falasse que o país não melhoraria se tivesse mais educação. As pessoas basicamente têm esse argumento de que a educação salva. Então, a educação como problema nacional que vai carregar tudo como se fosse o grande problema nacional, é um grande discurso. E aí quando eu fui trabalhar nas cartas e começar a construir o meu primeiro capítulo, isso não aparecia com frequência. Isso aparecia ali, uma linha e meia, às vezes quando você pegava a carta de uma professora, aí isso aparecia como um grande problema. Mas assim, no meio de 80 cartas, isso não era algo como o emprego como a segurança era. E aí o meu segundo e terceiro tema já estavam mais certinhos, com a impressão inicial. Enquanto a educação era um esforço muito mais meu. Era uma lembrança que eu tinha quando eu montei o projeto eu tinha lido as cartas 6 meses antes. Na minha memória eu aumentei muito mais a frequência da educação do que ela realmente teve. Porque as partes que falavam sobre educação, para mim, eram mais memoráveis. E aí, eu queria muito discutir no meu projeto, como metodologia, uma forma de trabalhar. Como posso explicar para vocês? Como é que eles argumentavam políticas públicas? Tipo, o Fernando Henrique, sei lá, o Fundef
foi com o Fernando Henrique, o Enem também. Aí as pessoas trabalham, o Enem não foi muito bom, assim, eu não gosto dessa ideia de Enem, vai, sei lá, acabar com as regionalizações, sei lá, qualquer argumentação desse sentido. Eu esperava, quando eu fosse trabalhar, eu ia comentar com esse tipo de coisa. Eu ia estruturar uma parte do meu capítulo baseado nisso. Mas eu não achei. Aí eu fiquei, as pessoas lá também não discutiam políticas públicas sobre educação. Nem das mais idosas, nem dos mais jovens, nem dos estudantes. Você tinha pouquíssimo a respeito disso. Não, e o que você tinha não dá para escrever um capítulo de dissertação. E aí eu travei. Como é que eu vou trabalhar a respeito dessa questão se eu não vou forçar a fonte? Eu meio que não entendi por que aquilo aconteceu. E aí veio um lapso de pensamento que veio Balaban me assombrar. Assim, o professor Balaban às vezes assombra minha mente, assim, de um momento do nada. Que numa cena no qual o professor Balaban tá falando no laboratório de história social, no qual ele perguntou pro cara, essas pessoas no qual vocês estão trabalhando, eles são seres de resposta ou são seres de ação? E aí naquele momento, aquilo refletiu em mim. Eu tô pensando que eles vão refletir as políticas públicas de Fernando Henrique. Eles vão... Que eles estão escrevendo as cartas puramente como resposta, como seres de resposta. E não são. Aqui eles estão trabalhando como prática social. Aqui eles estão trabalhando como seres de ação. Então, é normal que em algumas questões eu não consiga achar tantas assim, políticas públicas, tantas respostas. E mais ação. Mais em reivindicação. E por isso, eu decidi trabalhar no meu primeiro capítulo uma questão mais teórica, um pouco mais de como é que funciona essa ação. Antes de trabalhar nos dois capítulos mais misturado entre ação e reação. Mas aí parte sobre a assombração do Balaban, mas em maioria, mas em grande parte, foi uma surpresa para mim que quando eu escrevi o projeto para entrar no mestrado, eu não esperava encontrar. Eu não imaginei que eu não ia trabalhar educação no meu primeiro capítulo e que ia estar lá com políticas públicas. Mas acabou não sendo. Agora, expectativas, que é a última questão. Aí, amém, enfim, eu sei que falo demais, desculpa, minha capacidade de síntese ainda não é muito boa. Qual é a minha hipótese e o que eu espero encontrar com o meu trabalho? Eu mantenho até esse momento a minha hipótese original, apesar dessa grande alteração no primeiro capítulo, porque ela ainda é uma grande resposta hoje em dia. E quando eu coloquei meu trabalho no Laboratório de História Social, o professor Matheus também concordou, tipo assim, é algo que a gente tem como resposta natural a o que as pessoas esperam que o presidente faça pelos problemas do país, ou quais são esses problemas, o que é o presidente da República. Todas essas questões sempre convergem. Qual é a hipótese?